Como é que você está, meu amigo, minha amiga? Que bom poder estar junto com você para fazermos o nosso momento de oração, rezando o Evangelho do dia. Hoje, dia de São Jerônimo. Então, vamos lá rezar o Evangelho de hoje? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Lá na sua Bíblia, vai lá no Evangelho de Lucas, que vai estar no capítulo 9, versículos do 51 ao 56, que vai dizer assim: Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Esses puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, celebramos São Jerônimo, doutor da igreja, tradutor das Sagradas Escrituras para o latim, a famosa Vulgata, Homem apaixonado pela palavra de Deus. E o evangelho de hoje, então, de Lucas, ele apresenta para nós um Jesus que caminha com firmeza, com decisão, rumo a Jerusalém, rumo à cruz. E olha só como o texto começa, vê se essa frase não mexe com a gente já no começo, Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Olha, meu amigo, minha amiga, essa decisão revela então a consciência clara da missão que ele recebeu do Pai. Jerusalém não é apenas um destino geográfico agora, mas é um lugar do sacrifício, da entrega, da consumação do amor. E Jesus vai em direção ao cumprimento da sua missão, com liberdade, com coragem e com fidelidade ao projeto do Pai. No caminho, então, ele envia mensageiros a um povoado samaritano, mas esses recusam acolhê-lo. E é nesse momento que os discípulos Tiago e João reagiram ali de uma certa forma, meio impulsiva, sugerindo, que desça fogo do céu sobre aquele povoado. Meus irmãos, uma atitude que expressa um zelo meio desordenado, Talvez até uma lógica de violência, de punição. Mas o que Jesus faz? Apoiou? Jesus repreendeu. Ele, que é o rosto da misericórdia do Pai, não compactua com aquele espírito de vingança, não. E aqui o contraste está muito claro. Os discípulos ainda não compreenderam, o coração do Mestre. E Jesus ali, ao invés de condenar, ele segue o seu caminho. Ele não força a sua presença, ele respeita a liberdade dos que o rejeitam. Mostra que o verdadeiro caminho do reino é o da paciência, é o da mansidão e também o da esperança, não é verdade? Então hoje, celebrando São Jerônimo, nesse contexto, é reconhecer então que o conhecimento da palavra de Deus transforma o nosso coração. Jerônimo dizia que ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Isso nos ensina que não podemos seguir Jesus sem conhecer a sua palavra e que é só à luz dela que nós vamos poder abandonar esses impulsos que nós temos muitas vezes no nosso interior de violência e assumir de fato o estilo do Evangelho. Jerônimo era enérgico, sim, nós sabemos da história, mas também um profundo amante da verdade e da caridade. E a vida dele nos ensina que todo esse estudo, toda essa dedicação à palavra não é um fim em si mesmo, mas é um caminho de conversão. E como Jesus no Evangelho de hoje, também nós somos chamados de fato e convidados a seguir com firmeza e ternura esse caminho da missão, mesmo diante das recusas, que nós vamos colhendo por aí, mesmo diante das incompreensões, que nós, assim, inspirados pelo exemplo de São Jerônimo, então, a gente possa amar com mais carinho mesmo a Sagrada Escritura, deixemos que ela forme nossa mente, o nosso coração, e que a gente aprenda de Jesus a decidir com firmeza, mas agir com mansidão. O fogo que ele deseja acender no mundo não é o da destruição, mas aquele do Espírito Santo que renova todas as coisas. Então, façamos isso, abramos o coração para Deus agir com mansidão
e carinho também na nossa vida, mesmo mantendo a firmeza. Desça sobre você então hoje por intercessão de São Jerônimo. A bênção do Deus Todo-Poderoso em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Te espero amanhã, na quarta-feira, aqui no Evangelho na Vida e na Pastoral.